E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então esse é um projeto novo, né? Algo que eu pensei em fazer nesse meu canal que chama Construindo Saúde. E hoje eu quero gravar o meu primeiro vídeo. Ele fala sobre por que eu modifiquei a minha forma de entender a medicina e por que eu entendi que hoje a medicina ela tem que ser exercida de um jeito diferente, como eu exerci durante muito tempo. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, meu nome é Maurício Mosna, eu sou médico, eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina lá em 2001, então, portanto, esse ano eu estou fazendo 25 anos de formado e, portanto, 25 anos de uma profissão tão digna como a de médico, de que me ensinou tantas coisas. Eu sou marido da Michele, que ela é nutricionista e trabalha comigo aqui em nossa clínica, e pai da Laura e do Samuel. E aí, pessoal, durante toda essa trajetória, então eu sou nefrologista de formação, então eu fiz residência médica de nefrologia, fiz prova de título de especialista e fui responsável técnico por uma unidade de hemodiálise aqui no interior de Santa Catarina por cerca de entre 2008 e 2017. Então foram 9 anos de uma experiência aí trabalhando com pacientes com doença renal crônica durante muito tempo. E aí, o que começou a me incomodar um pouco nessa história? A gente vê, né, durante essa minha experiência tratando desses doentes crônicos, que esses pacientes eles sofrem muito, a gente faz uma força tremenda para mantê-los vivos, porém a gente não consegue, no meu entendimento, a gente não conseguia ajudá-los de uma forma mais efetiva para que eles não chegassem até esse ponto. A construção de saúde deles era muito frágil. Então, o que eu fui começando a entender? E efetivamente eu não estava conseguindo ajudar essas pessoas a ter uma qualidade de vida, a sair daquela situação, e isso me frustrava muito como médico, né? Então eu tenho uma trajetória profissional onde eu fui professor de universidade, né? Eu dei aula de universidade durante 6 anos, eu fui preceptor de residência médica, ou seja, ajudei médicos, ajudei na formação de médicos residentes e eu não me encontrava, não estava conseguindo achar que o meu propósito como médico estava sendo cumprido. Eu ganhei peso, né? Eu tinha um estilo de vida onde eu não fazia atividade física, eu estava acima do peso, estava pesando quase 90 quilos e eu tenho 1,63 m, então você imagina essa proporção aí de tamanho, de peso. Não fazia atividade física, não tinha uma alimentação saudável, não dormia bem, então eu estava com um estilo de vida muito desregrado, vamos dizer assim. E eu comecei a entender, ali na pandemia principalmente, até um pouquinho antes, eu falava isso com a Michele muito, a medicina não é isso que a gente vive, não é isso que eu tento fazer para as pessoas, tem alguma coisa que não tá certa aí. Isso começou a me incomodar muito, começou a bater muito forte na minha cabeça. E então eu comecei a me interessar por temas em que tratam realmente de saúde. Fui estudar esse mundo de prevenção à saúde, a construção de saúde, o que a gente deve fazer para construir saúde, para prevenir doenças. Porque, na verdade, nós médicos que temos uma formação bem cartesiana, bem tradicional, nós nos interessamos apenas em tratar doença. A construção da saúde, ela fica de lado. Então, como nefrologista, durante muitos anos aí da minha vida, eu fui um acrescentador de medicamentos, de drogas, né? Vamos aumentar a sua dose do remédio da pressão, vamos aumentar a sua dose do seu remédio para o diabetes, vamos adicionar mais um remédio no seu controle da pressão arterial para tentar
fazer com que esse paciente não chegasse à unidade de hemodiálise, mas de uma maneira ou de outra ele acabava chegando. E quando ele chega lá, é muito difícil de você dar qualidade de vida para essa pessoa que chegou lá, né? Mesmo tendo transplante, mesmo com todas as ferramentas que a medicina tradicional nos dá, a gente não consegue realmente trazer esse paciente para uma qualidade de vida. E esse ápice na minha cabeça veio em 2020 com a pandemia, onde eu trabalhei em várias unidades de UTI, né? Eu trabalhei tanto na UTI do hospital, em 2 hospitais, né? Eu fiz a diálise das 2 UTIs desses 2 hospitais aqui próximos de onde eu moro, e a mortalidade era superior a 90% desses pacientes que tinham o Covid, né? Que tinham a doença e evoluíam com uma insuficiência renal aguda. E o que eu percebi durante esse processo da pandemia? Que eu atendi tanto a enfermaria como as UTIs. Quem que eram esses pacientes que invariavelmente iriam sofrer mais, iriam precisar de intubação, de ventilação mecânica e que morriam durante a doença? Eram os pacientes que tinham inflamação crônica. Isso me chamou a atenção. Até por eu estar muito inflamado na época, e acabei tendo um Covid, fiquei com uma fadiga muito intensa depois do meu quadro do Covid, eu entendi que isso não poderia ficar mais assim. Tanto para a minha própria saúde, como para a saúde das pessoas e quem eu atendi. Porque eu percebi que esse tipo de coisa, a inflamação, realmente fazia uma diferença muito grande no prognóstico desses pacientes, ou seja, como esses pacientes iriam reagir à doença. Então, foi onde eu comecei a estudar a promoção de saúde, a construção de saúde. Aprendi sobre pilares de saúde, aprendi sobre inflamação crônica, aprendi sobre quais são as estratégias que nós podemos utilizar para que as pessoas realmente tenham saúde no longo prazo. Fui estudar a reposição hormonal masculina, fui estudar a reposição hormonal feminina, a tratar doenças como o lipedema, que é uma doença que aflige muitas mulheres e que tem um componente hormonal importante. Fui estudar como diminuir a inflamação das pessoas, como trazer mais qualidade de vida, aumento de massa muscular, que é uma coisa que pouco se fala, e durante nossa trajetória aqui nós vamos conversar bastante. Como construir uma clínica que fala de saúde, que faz com que as pessoas que estão com a gente tenham uma melhor condição de saúde, né? Uma prevenção de doenças crônicas. Entendi que doenças como diabetes e hipertensão são doenças que são preveníveis, ou seja, os privilegiados que têm diabetes e hipertensão são pessoas que não investem na prevenção, são doenças altamente preveníveis. Então, eu construí um conhecimento em que mudou muito a minha forma de enxergar a medicina durante esse tempo. Eu enxerguei durante muito tempo, quase 20 anos, a medicina como ela é ensinada nas universidades. E de um tempo para cá, desses 5 anos para cá, eu entendi que como a medicina pode ser diferente, como a medicina pode realmente ajudar as pessoas de um jeito muito mais efetivo, de um jeito muito mais eficaz. E é isso que hoje a gente pratica no nosso dia a dia. E uma das maneiras em que eu encontrei de difundir esse conhecimento, de falar com as pessoas sobre saúde, sobre como construir saúde, é esse canal aqui que eu estou começando hoje e que eu espero que durante essa nossa jornada aqui nesse canal Construindo Saúde, eu possa interagir aqui com vocês, possam aqui nos comentários fazer as suas perguntas, a gente interagir né, durante todo esse tempo que a gente estiver junto aqui. E toda semana eu vou falar de um tema para vocês. Até gostaria que nos comentários aqui vocês sugerissem o que vocês mais querem saber sobre construção de saúde, que é o que eu quero passar a mensagem para vocês.
eu construí a minha saúde. Eu garanto para vocês que eu estou muito melhor hoje do que quando eu tinha 39 anos, ou seja, 10 anos atrás. Hoje eu estou com 49 e estou na melhor fase da minha vida produtiva, profissional, do meu casamento e da minha parte física. Então, é a maior prova que a saúde, ela sim, ela se constrói ao longo do tempo. Então, pessoal, eu quero que vocês comentem aqui comigo, quero que vocês deixem aqui suas impressões, se vocês gostaram desse vídeo, e eu vou continuar com vocês aí durante muito tempo, se o nosso grande Deus Pai nos permitir. Certo, pessoal? Um abraço. Não deixem de me seguir no Instagram, @dr.mauriciomosna. Conto com vocês lá e com vocês aqui. Até mais!